a Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, do verso 10, nós vamos até, provavelmente, até o verso 20, tá? Provavelmente. Vamos ver aí o nosso tempo, mas a ideia é essa daí, tá certo? Então, Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. Paulo fala, como eu disse anteriormente, sobre o lar cristão, ele fala sobre o casamento, ele fala sobre os filhos, né? Ele fala sobre os pais, ele fala sobre os servos e senhores, e agora ele fala sobre a armadura de Deus, para enfrentar toda a vida, né? Cristã é preciso da armadura. A armadura aqui, é claro, né? A armadura era usada, né, no tempo do apóstolo Paulo, né? O Império Romano, por exemplo, os soldados, né, usavam as armaduras, né? E então Paulo aqui pega essa ideia, né, esse modelo, digamos assim, para fazer uma análise, né, em relação a como a igreja deve se vestir. Então, o soldado romano, ele tinha a vestimenta dele, tinha a armadura dele, e ele tinha todos aqueles instrumentos, né, que nós vamos ver aqui, né? Por exemplo, ele tinha o capacete, né? O soldado, claro, lógico, tinha o escudo, né? Tinha a couraça, né? Então, aqui basicamente são os instrumentos, né? Os objetos que os soldados romanos usavam e que serviam muito bem para uma batalha. Então a ideia aqui é de uma batalha, né? De uma batalha, só que não é uma batalha entre a carne, contra a carne e o sangue, né? Como o apóstolo fala, é uma batalha espiritual. Os soldados lá, claro, né, do exército romano, eles enfrentavam os exércitos também de outros povos inimigos, e é claro que era contra a carne, o sangue, né? Aqui ele fala aqui que não, que no caso desse tipo de batalha aqui, nós devemos nos vestir com essa armadura, a armadura no caso, a armadura de Deus, né? Que é isso daí, e nós vamos entender isso à medida que a gente for lendo, para enfrentar, né, os poderes, né, do mal, né? Contra a nossa, claro, contra a nossa vida, entendeu? Então ele está nos ensinando isso aí. Muita coisa que ele fala aqui tem muito a ver até lá com o Antigo Testamento, por exemplo, né? Com algumas características lá, por exemplo, que Isaías fala, né? Tem vários textos de Isaías que vai falar sobre isso daí, sobre essa, digamos, armadura de Deus, armadura, capacete, como Isaías 59, 17, esses textos aí, tá? Tá bom? Bom, vamos lá. Eu acho que deu para entender o que ele está tentando aqui fazer, está tentando fazer uma analogia, né? Existiam as armaduras, né? Claro, lógico, naquele contexto, o pessoal conhecia muito bem isso, ele não está falando nada que alguém não conheça, está falando coisas que alguém iria conhecer, né? A armadura, eles viam para lá e para cá as armaduras dos soldados romanos passar para lá e para cá, para lá e para cá. Então eles tinham ideia basicamente do que era isso daí, e ele vai fazer uma ilustração para eles entenderem o que ele está querendo dizer em relação a cada parte da armadura, tá? Bom, é isso aí. Vamos lá. Armadura de Deus, então, verso 10. Versículo por versículo, como temos feito. Quanto ao mais, quer dizer, depois de ele falar sobre a família, o lar cristão, ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, aqui, né, tem força, né? Força, né? E no poder, no caso, no poder dele, né? Não no poder nosso, no poder dele, né? Então, para a gente realmente sermos fortes, né? Fortalecidos no poder dele, não no nosso, no poder dele, não no poder da nossa suposta intelectualidade, inteligência, força física, nada dessas coisas, tá? Mas no poder dele, tá bom? Bom, aí no verso 11 ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, toda a armadura, né?
não uma parte dela, mas toda a armadura que ele vai aqui mostrar, né? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quer dizer, o texto é muito claro, né? Eu vou me revestir da armadura de Deus, essa armadura ele vai mostrar cada atribuição, né, de cada peça, né, aqui, né, que nós vamos ver, a importância de cada peça dessa, ligada a questões, obviamente, espirituais, tá? Que nós também vamos perceber. Então, eles revestimos, ou seja, para a gente nos vestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura é dele, a armadura é dele, a gente só tem que entender isso. Não é nossa, é dele a armadura, né? A armadura que ele coloca, né? Isso falando da igreja de Cristo, tá? Que ele tem para a igreja de Cristo, são os instrumentos que ele tem de proteção, de defesa e, claro, né, de ataque também. Nós vamos notar que essa armadura e os instrumentos dessa armadura, ou ligados à armadura, tem os objetos de defesa, mas também objetos de ataque também. Então a gente tem que entender isso daí. Um soldado realmente, quando vai para a guerra, ele está na guerra, na verdade, né? E é uma batalha muito, muito poderosa. Aqui diz contra as ciladas do diabo, e é lógico que ele vive armando ciladas para a gente, para acabar conosco, acabar com o nosso casamento, acabar com a nossa família, acabar com a nossa vida espiritual, né? Claro, o inimigo ele vive armando ciladas, né? E se eu tiver de posse da armadura de Deus, pronto, eu vou estar, claro, protegido, fortalecido. Essa é a ideia aqui, né? Que temos que realmente compreender. Por isso que a armadura não é minha, né? A armadura é de Deus. Deus me fornece isso, fornece à igreja essa armadura, e ela tem disponível para ela a armadura, né? E ela, a igreja, ela deve usufruir dessa armadura que ele dá para a igreja ficar fortalecida e, claro, conseguir enfrentar o inimigo, porque ele tem muitas armadilhas, né? O diabo, muitas armadilhas, ele não para de fazer isso, as suas tramóias, né? Para querer acabar conosco, né? Lógico, claro, é assim? Então, é isso daí. O verso 12 diz assim, porque a nossa luta, ele continua falando, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, né? Bem claro aqui, nossa luta não é contra o sangue e a carne. Muitos cristãos parece que estão lutando aí, né, tipo assim, né? Parece que estão lutando contra a carne mesmo, parece que estão, né, pegando na mão mesmo aí, lamentavelmente estão brigando, né? Quando não é na mão é verbalmente, e não é isso que ele está dizendo. A gente não tem que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né, que está, ou seja, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então isso aqui fala, o termo aqui são tipo ditadores, né, dominadores nas regiões celestiais, demônios e tudo, né, que você pensar e imaginar, né, certo? Então eu tenho então fazer o quê? Eu tenho que lutar, certo? Na batalha, então eu tenho que lutar. Isso aqui está muito claro aqui, porque a nossa luta ou a nossa guerra, tá? Não é contra a carne e o sangue. Eu não tenho que lutar realmente como lutam os ímpios, né? A arma da vingança, do egoísmo, da violência, né? Não, a arma que eu tenho tem que ser armas realmente, né, de acordo com o que está sendo colocado aqui, né? Orando, no amor, etc., né?
e não essas armas essas armas que os ímpios usam, né? Que os homens usam nas guerras, né? E Paulo sabia muito bem o que era isso. Primeiro porque ele conhecia todo o contexto da história romana, né? Então ele sabia como o Império Romano, ao longo dos séculos, já vinha guerreando, né? Com tantos povos, com tantas nações. Então ele sabia muito bem disso. Então a nossa luta, a nossa guerra não é contra, não é esse tipo de luta, né? Não é um enfrentamento humano, né? Tratando ninguém mal, tal. Nossa luta é contra as potestades, né? Como diz aqui, né? As potestades contra os dominadores, né? Desse mundo tenebroso, é isso aí, desse mundo que está em treva. Então, essa é a nossa uma luta realmente espiritual, e a gente tem que se preparar espiritualmente, e a gente só consegue vencer com a armadura de Deus, tá? E aqui vai dar as características dessa armadura, né? Então, é isso daí. Então, nas regiões como celestiais, que é isso mesmo, é no mundo invisível, né? Então nós lutamos contra seres invisíveis, contra demônios, contra as potestades, e é uma luta terrível, é uma luta grande demais. Muitas pessoas infelizmente não entendem isso, muitas pessoas não não valorizam essa armadura de Deus e partem para, como eu disse, lutar na carne, e aí não vai funcionar, não dá. Um servo de Deus, um cristão, ele não pode fazer isso nunca, né? Ou não deveria fazer isso nunca. Ele sempre deve buscar o Senhor e entender que Deus está com ele, que se ele estiver com a armadura de Deus, ele está fortalecido. Então, esses poderes todos, eles não podem contra a igreja de Deus, né? O inimigo não pode fazer nada, claro, né? Não há nenhuma possibilidade de fazer nada contra mim, se eu mesmo não permitir, não há como isso acontecer, tá? Ou a não ser em questões excepcionais de Deus, mas no geral, né? Casos excepcionais que eu falo é casos quando Deus, por alguma razão, prova-nos uma situação e ele permite, como é o caso lá de Jó, são casos excepcionais. Mas no geral não, no geral é assim mesmo. De qualquer maneira, Jó também espiritualmente teve toda a proteção de Deus, ainda que ele sofreu na carne, mas ele teve toda a proteção de Deus, ele foi abençoado depois, como nós também o somos, estando realmente ligados em Deus, né? Tendo essa armadura de Deus aqui que nós vamos desenvolver aqui, lendo os versículos, tá? Então ele diz aqui, portanto, verso 13, né? Eu estou aí, claro, né? Efésios 6, agora no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez ele diz, toda a armadura de Deus, toda, né? Não é parte, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis, né? Depois de terdes vencido, para resistir no dia mau. O dia mau, entendeu? A gente pode imaginar Paulo falando num contexto específico, no contexto geral, né? Porque é exatamente isso, é uma batalha, né? Sem fim, mas o que mais interessante aqui é que a gente já entra na batalha sabendo que a gente já venceu. Entendeu? O pior é quando você entra na batalha sem saber que vai vencer. Nós somos soldados que entramos na batalha sabendo que vamos vencer. Ora bem, ele diz aqui o que? Para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, né? Depois que passar, né? Permanecer inabaláveis. Quer dizer, quando eu passo por uma luta, ou por lutas, como eu disse, de forma específica, porque a gente pode ter dias maus, né? Ou um determinado dia mau, né? Ou por uma perseguição, ou por qualquer outra situação, aí depende de cada contexto. A verdade é que, no contexto lá do apóstolo Paulo, é lógico, claro, que há um contexto de perseguição da igreja muito grande, e a igreja deveria
lutar com as armas espirituais. A igreja não deveria criar um exército, por exemplo, para poder derrotar o Império Romano ou quem quer que seja, né? Ela deveria lutar com as armas espirituais, né? E ele está dando aqui as armas, né? Então, um dia mau pode ser um dia da perseguição, ou um dia que será específico, né? Pode ser um dia mau para mim, mas pode não ser um dia mau para outra pessoa, pode ser um dia mau para a igreja, que talvez aqui refira-se a referência, as palavras são a igreja, né, como um todo, em seus enfrentamentos, em seus contextos de perseguição e de lutas, né, possivelmente. Então ele está falando para que o quê? Tendes resistir no dia mau e depois de vencido tudo, porque já é garantida a vitória. Não é talvez, não é quem sabe, não, garantida a vitória. O crente ele tem a sua vitória garantida. Nós entramos na batalha, na verdade nós somos os únicos exércitos que entramos na batalha sabendo da nossa vitória. Porque o nosso general, como diz lá o hino, né, o cântico, né, é Cristo, né? Então nós já entramos sabendo da vitória. Cristo é o nosso general, é o nosso rei, fazemos parte do reino de Deus. Então, independente das aflições pelas quais passemos nesta terra, nós já vencemos, tá? Já vencemos. Então, vencido tudo, permaneceis o que? Inabaláveis. As lutas da vida, as batalhas que temos, ela, pelo menos o cristão, deveria ajudar o cristão a ficar mais forte, mais fortalecido, né? Inabalável, né? Aí eu lembro de um sonho que eu tive há muitos anos, que eu estava em cima de um coqueiro, um coqueiro, né? E o vento balançava muito, muito mesmo, forte, né? E eu estava lá em cima, lá agarrado lá, naqueles negócios, né? Naquelas folhas lá em cima, agarrado, e o pé de coco ia para lá, para cá, para lá, e eu agarrado ali. É um sonho que eu tive há muitos anos. Eu não sei, eu só sei que eu realmente tive ao longo da minha vida muitos ventos, né? E tempestades na minha vida, e realmente eu fiquei agarrado ali, agarrado a Deus, né? Agarrado a Cristo. Então, luta não falta na vida de todos nós, não falta na sua, não falta na minha. A gente tem lutas constantemente, faz parte, né, da vida do cristão, as lutas, né? As lutas fazem parte da vida do cristão. Ele só diz aqui que quando a gente passar pelas lutas, em vez de nós sairmos das lutas mais fracos, nós devemos sairmos das lutas mais fortes, mais fortalecidos, inabaláveis, né? Como o coqueiro que você está lá em cima, abraçado lá em cima nas folhas do pé de coqueiro, e o vento balançando, você agarrado ali, agarrado em Deus, firme em Deus, inabalável, né? Sem realmente deixar sua fé, sua vida com Cristo, tá bom? Verso 14 diz, certinho? Então, olha bem, a couraça, então, aquela parte que protege, né? Protege, por exemplo, os órgãos vitais, como o coração, e outros órgãos vitais também são protegidos, né? O pulmão, tal, são protegidos pela couraça, tá? E o soldado, quando ele usava aquilo ali, lógico que ele tinha uma proteção considerável, né? Sem a couraça ele ficava muito exposto. O seu coração, por exemplo, o seu órgão, o coração, ficava muito exposto, né? Então podia vir uma flecha, um dardo, e acertar no coração da pessoa, né? É claro que ali não é um contexto não tinha armas de fogo naquela época, né? Eram flechas, dardos, espadas, né? Então a couraça iria ajudá-lo muito. A couraça e o cinto, eu estava falando do cinto que está ligado à couraça, né? O cinto está ligado à couraça, ele está ligado à espada. Então o cinturão aqui, porque aqui a ideia aqui, ó, cingindo-vos com a verdade. Então é a ideia do cinturão do soldado romano, que está a verdade então está
falando de armadura, está interligada a várias partes dessa armadura. E é exatamente isso que a igreja deve transmitir. Isso é sua base, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, Cristo é a verdade. Na verdade, a armadura aqui são todas as características de Cristo. Na verdade, todas as características de Cristo devem ser seguidas pela, claro, a igreja, né? Lógico, né? Todas as qualidades, né? A armadura ela vai falar desse conjunto, né, de virtudes morais e espirituais que o cristão deve ter para poder enfrentar Satanás, né? Então, o cinto, o cinturão era importante porque ele fazia essa ligação, né, com a armadura, com a espada, por exemplo. O cinturão ele também carregava a espada. Então o soldado ali, ele com um cinto bem, ele bem cingido, né, digamos assim, ele enfrentava, né, no caso espiritualmente falando do soldado cristão, ele é cingido, o cinturão dele é a verdade. A igreja, o soldado cristão, é a personificação da verdade. Seria basicamente isso, né? O soldado cristão, a igreja de Cristo, é a personificação da verdade. Ele é a verdade, né? Ele prega a verdade, ele fala a verdade. Eu tenho que me cingir, então, Paulo está ensinando que eu devo me cingir, então, o meu cinto, né? Eu devo estar cingido com a verdade, não com a mentira, não com a falsidade, não com falsas doutrinas, né? Mas com a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, né? É isso daí, tá? Então a igreja, o soldado cristão, ele é a personificação da verdade. As pessoas olham para ele e devem ver a verdade dele, não devem ver a mentira nele, né? A falsidade nele, tá bom? Então, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Outro ponto importante também. Como eu estava falando da couraça aqui, que eu liguei o cinto à couraça, né? Porque está tudo ali interligado, né? Então, a couraça aqui é como eu falei, da justiça, a couraça da justiça. Ou seja, o soldado cristão, a igreja de Cristo, ela deve realmente se vestir com a justiça, tá? Ela deve pregar a coisa certa, pregar a justiça, e isso, claro, espelhando-se na verdade, na justiça de Cristo. Ela deve pregar a justiça, viver a justiça, fazer a coisa, claro, certa, e pregar a coisa realmente certa, né? Então, quando Paulo diz, aí mais uma vez sempre usando essa questão do soldado romano, ele vivendo a justiça, ele pregando a justiça, ele na verdade, ele estaria protegido, porque se ele faz isso, se ele vive assim, ele protege os seus órgãos vitais, assim como o soldado romano, com a sua couraça lá, né, com a sua proteção no seu peito, nas suas costas ali, o seu tronco, né, ele se protegia. Também o servo de Deus, a serva de Deus, que vive na justiça, que prega a justiça, que vive fazendo a coisa certa, o que é honesto, o que é correto, é lógico que ele também está protegido, né? Ele está se protegendo. Ninguém vai poder olhar para ele e acusá-lo de algo que ele fez, que é desonesto, ou que ele está pregando alguma coisa que é desonesto, né? Ou ensinando algo falso, nada dessas coisas, porque ele está realmente com a couraça da justiça nesse sentido, tá? Certinho? Então ele se protege
das acusações do inimigo, né? Então, quando o inimigo vem para tentar atacá-lo, ele está protegido com a justiça de Deus, com a justiça de Cristo, tá? E vivendo, claro, logicamente, a justiça, né? Senão não teria sentido, tá? Tanto é que ele vestiu a justiça de Deus, tá? Ele vestiu a justiça de Cristo, tá? Ele incorporou, vamos dizer assim na linguagem para entendermos, ele incorporou a justiça de Cristo. Ele vive a justiça de Cristo, tá? Bom, eu acho que deu para entender, né? E essas aqui são as duas peças que nós falamos. Então, o cinto, o cinturão, que nós colocamos aqui, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, tá? Agora o 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Outra coisa que também calçar os pés. Os soldados romanos, eles usaram aquelas sandálias, né, de couro duro, né? Porque primeiro que tinha uma armadura, né? Uma armadura toda pesada, né? E ele precisava andar de uma forma firme. Ele não podia andar com uma sandália ou com um calçado que fosse, sei lá, que fizesse ele vacilar, que fizesse ele tropeçar, né? Essas coisas. Então, o soldado romano, ele tinha aquele calçado duro e firme, um solado firme, para que ele pudesse andar nos terrenos mais variados no campo de batalha e estar ali firme, ele está em pé firme, né? E a ideia é essa daí, né? A ideia é essa. Assim também como o soldado de Cristo. O soldado de Cristo, como que ele vai andar? Ele vai andar de qualquer maneira? Ele vai calçar qualquer sapato? Não. Ele vai calçar o quê? Como diz aqui, ó, calçar os pés com a pregação do Evangelho da paz. Então, é o equipamento dele, ele vai se preparar, tá? Ele vai se equipar. Essa preparação aqui é a ideia de equipar mesmo. Ele vai se equipar, é o equipamento, né? Ele vai se preparar, né? Ele vai calçar, então, os pés com o quê? Com o Evangelho da paz. Então, ele vai se preparar, ele vai se equipar para isso, né? Ele vai pregar a paz, ele vai viver a paz de Cristo, obviamente. Jesus falou tantas vezes sobre a paz, né? A paz que ele dá, né? E com a paz dele. Então, ele vai sair pregando as boas novas, anunciando Jesus Cristo. E aí é isso, basicamente, é isso daí que o soldado tem que fazer, né? Pregar, se preparar, né? Calçar os seus pés, nesse sentido, de se equipar, de se preparar e pregar o Evangelho, pregar as boas notícias do Evangelho, a salvação de Cristo. Para isso eu tenho que me preparar, eu tenho que estar equipado. Eu não posso, volto a dizer, eu não posso sair como soldado de Cristo usando uma sandaliazinha qualquer, que vai facilitar-me, que eu caia, que eu tropece. Não, eu tenho que usar uma sandália, um calçado, que eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme para me fazer pregar, para me anunciar Jesus Cristo, esse Evangelho, como diz aqui o Evangelho da Paz, com total segurança, tá? Então, eu acho que essa é a ideia aí disso daí, tá? Calçar, né, isso daí, tá? Com o Evangelho da Paz, certinho? O texto diz aqui, fala sobre isso, a ideia é que é um versículo até pequeno, né? Para que eu tenha exatamente, que eu esteja pronto para fazer isso, que eu esteja preparado para fazer isso, tá? Eu não posso sair de qualquer maneira. Em outras palavras, eu não poderia sair descalço. Nesse caso aqui, a ideia não é essa. Eu não poderia sair com um chinelinho, que depois eu sair ali no campo de batalha, ali, na situação ali, eu vou me revelar, né? Ou se revelar, né? A pessoa vai se revelar
totalmente despreparada, totalmente sem equipamento, totalmente não está pronta, não está pronto, entendeu? É esse sentido, eu acho que é por aí que Paulo quer dar essa ideia, tá bom? Prontidão para pregar o Evangelho da paz, né? O Evangelho é da paz, as boas novas de Cristo Jesus, tá? Então o cristão ele deve se preparar, ele deve se equipar, tá? Ele não pode sair de qualquer maneira, é isso que ele está dizendo, né? Eu tenho que me preparar, né? Para pregar esse Evangelho da paz, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, né? Então eu vou calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, né? Então eu vou sair equipado, eu vou sair em prontidão, pronto para fazer o trabalho de Deus para pregar as boas novas de salvação, tá? O verso 16, aí vem o outro instrumento agora, nós falamos sobre o calçado aí, né? E agora o outro instrumento também, embraçando, é isso mesmo, né? Sempre o escudo da fé, ou seja, ligado, né? Os soldados fazem isso, né? Se coloca o escudo aqui, né? E o escudo geralmente quase cobria o corpo todo de um soldado, né? Tinha os escudos menores, maiores, né? E então ele tinha que realmente usar esse escudo para se proteger, né? Por quê? Porque ele vai se proteger. E a gente, quem já viu filmes aí medievais sabe disso, né? Ele vai se proteger porque os dardos do inimigo, e você nota bem que o escudo é um tipo de peça de defesa, pode servir de ataque também, tá? Mas ele é essencialmente de defesa, que você realmente, ele é móvel, e vai depender muito, Deus te dá o escudo. É interessante que nesse texto aqui, a gente percebe a soberania de Deus, na armadura dele, né? Em dar a armadura dele, em qualificar os cristãos, tá? A gente percebe isso é soberania de Deus, mas também a gente nota aqui a responsabilidade do homem em usar os melhores equipamentos e saber fazer isso, tá? Porque, olha bem, eu posso ter um escudo e não saber usá-lo. Mas se eu tenho um escudo, e aqui diz aqui, claro, que é lógico, isso é uma analogia, e ele está construindo aqui uma ideia, né? Claro, lógico. Se eu tenho aqui, por exemplo, o escudo, né? Que é o escudo, diz aqui, ó, eu vou voltar aqui só para a gente ler, embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé, a importância, claro, da fé, com a qual poder de quê? Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dizem, isso aí eu li isso num livro, que os soldados romanos, às vezes eles molhavam os escudos, porque era muito comum terem as flechas, flechas, né, com tochas de fogo, né, assim, basicamente isso. E quando eles atiravam a flecha ou então o dardo, batia no escudo, e o escudo estava molhado, né? Então, úmido, né? Então, a flecha ali, o fogo ali, apagava. Então, se isto é fato, né? Porque eu li isso, claro, né? Lógico, se isso é fato, então explica o sentido que Paulo colocou aqui, né? Embraçando sempre o escudo da fé, e é claro que aí a importância do uso da fé sempre na vida da gente, porque somos atacados diariamente, para que podeis o quê? Apagar todos os dardos inflamados do maligno, quer dizer, de Satanás mesmo aqui, né? Todos os dardos dele. Então, e aí, como eu sou um soldado, eu tenho um movimento, eu tenho que estar ligado, porque eu tenho que estar em movimento, logicamente que eu tenho que estar em movimento, né? Porque eu não sei de onde vem o dardo, o inimigo ele lança dardo de todos os lados, de todas as maneiras, então eu tenho que, você só imaginar a batalha, né? Você não sabe de onde vem o ataque, né? Você tem que às vezes ir para cá, para lá, para cá.
Então é basicamente isso. Você imagina você com o escudo da fé. Tem até umas camisas, parece que tem até umas camisas que tem, não tem? Umas camisas que tem, esse emblema, né, com escudo escrito fé, é uma marca, né? Parece uma marca aí. Não sei quem usa essa marca aí. Alguém usa essa marca, gente? Com a camisa aí, o escudo da fé? Tem alguém com essa marca? Mas tem essa camisa, eu sei que tem uma camisa, né? Porque a fé realmente é um escudo, né? A fé é um escudo. E a gente tem que estar ligadão aí, né? Ligado mesmo, né? Porque o inimigo de todos os lados, então você tem que estar pronto. Então esse movimento, essa atenção é você que tem que ter. Claro, Deus ele vai, como lá no início do texto diz, vai te dar poder, vai te fortalecer. Lógico, isso aqui é espiritualmente, tá, gente? Não vai ficar com o braço assim, não, porque eu estou fazendo isso aqui para poder ilustrar. Claro, lógico. Mas espiritualmente, você está de olhos abertos, atentos, né, a todo o movimento, porque o dardo do inimigo vem da onde você menos espera, tá? Onde você menos espera, o dardo do inimigo vem, tá bom? Então a ideia aqui, parece claramente, né, embraçando sempre o escudo, sempre, né, sempre. Não pode deixar o escudo da fé, tá? Com a qual podeis o que? Apagar todos os dardos inflamados do maligno, né, de Satanás. Então, o movimento sempre tá, né, com ele, né, com o escudo da fé. Não pode deixar, fala assim, não vou deixar o escudo aqui por um tempo aqui, porque o inimigo deve estar cansado. Não, ele não cansa, o maligno não cansa, Satanás não cansa, tá? Então ele vai tentar de todos os jeitos acabar com você, acabar com o seu casamento, acabar com a sua família, e você tem que estar ligado, tá? Você tem que estar ligado para que o inimigo não te pegue desprevenido. Tem gente que, infelizmente, não fica muito ligado, não. Tem gente que fica um pouco desligado aí, fica, né, olhando para cá e o dardo vem. Você tem que estar ligado, você tem que estar... olha, é aquele negócio, você tem que fazer igual o Ronaldinho, tá? Ronaldinho lá gaúcho lá. Ele olha para um lado, mas ele já está vendo o outro, entendeu? Ele lança a bola. É isso aí, você tem que estar espertão mesmo. Porque o dardo vem da onde você menos espera. Às vezes dentro da sua casa, dentro da sua família, vem o dardo do inimigo. É isso aí. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. O negócio não é mamão com açúcar não, tá? É difícil o negócio. Por isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Porque não é fácil não, é complicado. Se fosse fácil, meu Deus do céu, mas não é não, tá? Então prepara aí o seu escudo aí, né? Bom, que horas temos aqui? Falta 13 minutos para as 10 horas. Eu vou até 10h10, tá? Não passo disso, mas até 10h10 a gente vai aqui, tá bom? O pessoal está aí, graças a Deus, já estou dando uma olhadinha aqui no pessoal também, né? Aí, graças a Deus, né? Isso, Deus abençoe todo mundo, né? Graças a Deus, isso aí. Michele Teixeira está aí, Deus abençoe, né? Tayane Braga, irmã Fernanda, só pessoas, né, fora de série, né? Olha aí, Eduarda Dias, só gente boa, tá? Caizé, todo mundo gente boa. Que bênção, gente. Deus abençoe. É isso aí. É isso aí. Bom, vamos lá. Vamos fechar aqui. Acho que deu para entender o escudo da fé, né, gente? A fé é imprescindível, a fé é extremamente importante. Você não pode deixá-la de lado. A ideia do escudo é essa. Você não pode deixar a fé de lado. Você tem que estar sempre, né, com todos os seus sentidos espirituais bem ligados mesmo, porque o dardo vem de todo lado e você tem que usar o escudo da fé, tem que usar a fé, né? A fé que Deus dá. Todas essas armas aí é Deus que dá, mas quem deve usar é você, quem deve usar sou eu, tá bom? Por isso que eu falei da soberania de Deus e da responsabilidade humana aí, tá? Certo? Muito bem. E aí diz agora de 17, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu Deus, aí está certo. Capacete.
Cara, a importância do capacete. O soldado romano, jamais ele iria para a guerra sem um capacete, não tinha como, né? Ele ia para a guerra com um capacete, né? Tinha que usar o capacete para proteger. Claro. Quer proteger sua mente? Usa o capacete. Seu cérebro? Usa o capacete. Tá? Se você não usar o capacete, tá difícil. Eu lembro, eu tinha uma ovelha lá em Macaé. Lá em Macaé eu tinha uma ovelha e... esqueci o nome dele, né? Mas um jovenzinho, acho que ele, se eu não me engano, ele tinha 21 anos. 21 anos. Ele estava em Macaé, dentro de Macaé na cidade, mas ele, por alguma razão, ele estava com capacete na moto, mas ele estava com o capacete no braço aqui, ó, no braço, tá? Ele colocou assim, como ele ia em um lugar bem perto um do outro, então ele não colocou o capacete. Ah, eu vou ali e tal, não vou colocar o capacete não. Ele não colocou, e ele foi e com o capacete aqui, no braço ali. Mas aí veio um carro, pá, bateu nele, ele caiu, não foi nem tão forte a batida, mas ele caiu com a cabeça. Pronto, lá foi embora aquele jovenzinho. Oramos por ele durante muito tempo assim, né? Dias e dias orando. Ele ficou, claro, na UTI, né? E ficou em coma e tal, mas ele não voltou. Ele realmente faleceu. Por imprudência, não usar o capacete. Qual o sentido espiritual disso? Qual o sentido espiritual aqui de Paulo aqui, tá? Tomai também o capacete da salvação. Se tem alguma coisa que nós temos que proteger na nossa vida de cristãos, é o que nós poderíamos dizer que é a nossa mente. Porque diz a palavra de Deus que a nossa mente, que a igreja, né, tem a mente de Cristo. Então, ela não pode ser perturbada, ela não pode ser colocada em dúvida. E o inimigo tenta muitas vezes plantar na nossa mente dúvidas. Tá? Dúvidas. Porque, olha bem, como que eu vou usar a espada? Eu vou precisar da minha mente. Como que eu vou usar o escudo? Eu vou precisar da minha mente. Como que eu vou precisar da minha mente? Tá? Não tem como eu fazê-lo sem usar isso aqui. E aí ele faz uma relação com a salvação. Para que nada nos perturbe, nada lance dúvidas na nossa mente com relação à salvação que Deus nos deu. Tá? Porque acho que a ideia é essa, parece que a ideia tem a ver muito com isso. Né? Então, a proteção é o capacete. Então, se eu usar o capacete de Deus, né? Não o meu capacete, mas o capacete de Deus, então eu estarei protegido. Então, a salvação que Ele me deu, ninguém vai lançar, o inimigo não vai lançar dúvidas sobre a minha vida com Ele, o meu destino eterno, não vai lançar, não vai tirar-me da presença dEle, né? Porque eu estou com capacete, então eu estou com a proteção. Eu acho que a ideia dele é essa daí mesmo, né? Acho que está voltada para isso mesmo o texto, tá? Tomai também o capacete da salvação, tá? Então, o capacete, essencial na vida de uma pessoa. Satanás, ele tenta de todas as formas destruir o cristão, lançar dúvida na vida espiritual do cristão, tá? Na segurança e na esperança que ele tem. Mas se ele usar e manter ali, não tirar e colocar no braço, entendeu? Ah, não, eu não vou tirar esse capacete aqui da salvação, porque eu vou dar... Não tem como, né? Aí o inimigo aproveita e ele pode lançar dúvidas, e ele pode lançar dúvidas sobre a salvação
que você tem e aí, consequentemente, danificar a sua vida espiritual, tá? Então, o cristão, ele deve permanecer firme como o capacete da salvação. Tá? O outro instrumento aqui da armadura, e esse é o último que nós vamos fechar, vamos fechar com a espada aqui mesmo, tá? Porque depois a gente vai, na outro estudo, a gente continua a partir do 18, tá? Tomai o capacete da salvação, já falei, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui ele já diz, né, claramente, né? A espada do Espírito é a palavra de Deus. E aqui Espírito está com letra maiúscula. O Espírito levar-me-á e também levar-te-á a usar o quê? A palavra de Deus. A viver de acordo com a palavra de Deus. E aqui você vai tanto se defender quanto atacar com a palavra de Deus. Porque a espada ela é um instrumento de defesa também, mas ela é essencialmente um instrumento de ataque. Então nós pregamos a palavra de Deus, nós anunciamos a palavra de Deus, e isso só pode ser feito pelo Espírito dele, né? Pelo Espírito de Deus, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Querer fazer isso pela capacidade, pela inteligência, querer fazer isso simplesmente pelo conhecimento da letra é um absurdo, isso não existe, né? Então nós precisamos, claro, do Espírito Santo de Deus. Então, quando diz aqui a espada do Espírito, ele diz já claramente a palavra de Deus. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar. O que nós estamos fazendo aqui? Lembra que eu falei que eu acho que eu falei aqui, tem nesse tempo aí de lives, tem uma senhora uma pessoa de uma outra igreja, que ela disse mesmo, ela disse, olha, eu na hora do louvor lá da live, eu até escuto lá, mas na hora que está falando, está brigando, eu não tenho paciência não. Ela falou isso, é uma pessoa de uma outra denominação, né? Eu não tenho paciência não. Quer dizer, essa pessoa é uma pessoa, poxa, infeliz. Porque já pensou, que maravilha, eu estou aqui, por mim eu continuava aqui, porque também é cansativo para vocês aí, e para mim também é cansativo também, mas por mim eu continuava aqui, porque é delicioso estar comentando, lendo e comentando a palavra de Deus, é maravilhoso, né? Então,